Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, o descanso, o refrigério, a graça e a paz que partem do trono do nosso Deus. Chegamos ao mês de novembro, de certo modo, estamos chegando ao final deste ano de 2020, com todos os desafios que estamos sendo atingidos. Mas é tempo também de olharmos e contemplarmos a boa mão do nosso Deus nas nossas vidas, sobretudo naquilo que nos é suporte, nos é graça, nos é força. Por isso, antes de começar a nossa reflexão deste dia que vamos celebrar a Eucaristia, quero te fazer um convite. Estamos conclamando toda a nossa igreja para, no dia 29 de novembro, o último domingo deste mês, estarmos ali reunidos celebrando o Dia Nacional em Ação de Graças. Talvez você possa se perguntar, Pastor Aparecido, o que nós vamos celebrar? Bom, este é o nosso grande desafio. Celebrar a vida, celebrar a graça, o poder de Deus, celebrar o modo como Deus nos deu força e condições de enfrentarmos esta pandemia, celebrarmos a provisão, o cuidado, o amor de Deus, a proteção e principalmente a misericórdia e o favor divinos. Estamos convidando toda a nossa igreja, aqueles irmãos e irmãs que continuam em distanciamento social ou estiverem, por alguma outra razão, impedidos de estar conosco, você pode participar enviando para mim um vídeo de até 1 minuto, registrando alguma bênção, alguma evolução, algo com o qual este tempo de desafio e de distanciamento permitiu o seu crescimento. Acredito que todos nós crescemos, apesar dos desgastes, apesar das tribulações, apesar das lutas, apesar dos desafios. Todos nós temos alguma bênção para contar. E é dentro desse espírito que nós não queremos fechar o mês de novembro sem celebrar uma tradicional celebração, um culto que já vínhamos fazendo nos últimos 8 anos. Talvez, especificamente esse ano, somos convidados a contemplar o favor e a bondade divina nas nossas vidas de um modo muito especial. Talvez você possa agradecer pelos profissionais da saúde, você possa agradecer por aquelas pessoas na sociedade que não puderam praticar o distanciamento e continuaram trabalhando, continuaram protegendo, continuaram cuidando da nossa cidade, do nosso país. Enfim, sempre há alguma coisa pela qual nós possamos agradecer. Se você estiver conosco, vai ser uma grande bênção. Estaremos ali dentro de todos os protocolos de segurança e de higiene, de distanciamento, sempre com muito cuidado, mas com um desejo muito grande de louvarmos a Deus por aquilo que crescemos, por aquilo que superamos. Quero registrar esse convite, dizendo a você que em outras pandemias na história da humanidade, principalmente na peste negra na Europa e em outras circunstâncias, depois de um tempo de angústia e de sofrimento, as pessoas retomaram suas vidas a partir de celebrações, festividades, momentos em comunhão. E é assim que nós entendemos que precisamos retomar as nossas vidas, retomar o curso da nossa rotina, retomar, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, mesmo que tenhamos que lidar com os efeitos da pandemia por um tempo duradouro, quaisquer que sejam os desafios, nós precisamos retomar a vida. E então, fica aí o convite. Se você não puder estar conosco, me envie até o dia 20 um pequeno vídeo, porque gostaríamos que toda a nossa igreja estivesse nessa celebração, seja de modo presencial para aqueles que forem possível, seja de modo virtual para quem permanecer em casa. Tenho certeza que teremos uma grande celebração, um grande momento de louvor, adoração ao nosso Deus, porque Ele tem sido a razão da nossa vitória. Ele é a causa
de estarmos vivos. Ele é o fundamento da nossa fé e que nos tem ajudado. Eu espero ver você, seja presencialmente ou por meio de um vídeo que você poderá me enviar. Esteja conosco, dia 29 de novembro, às 7 horas da noite, na nossa celebração em alusão ao Dia Nacional em Ação de Graças. Vamos ler a palavra de Deus, o texto que está separado para nós hoje. Palavra de Deus, ali em João, no capítulo 4, os versos 6 a 14, dizia: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, entendo, pensando nesses dias e no modo como todos nós estamos retomando as nossas vidas, continuando a nossa caminhada. Alguns de nós sem algumas coisas que nos eram muito caras. Outras pessoas sem seus entes queridos. Algumas outras sem seus empregos, sem seus projetos que foram interrompidos. Todos nós estamos retomando a nossa rotina, retomando a nossa vida, e eu pensei um pouco dessa mulher samaritana. O texto nos fala de uma pessoa muito cansada da vida, muito atribulada, que tentara por diversas vezes e a vida não lhe reservara muitas alegrias. Acredito, queridos irmãos e irmãs, que muitos de nós estamos seguindo em frente, caminhando, talvez com muita sede, com muita vontade de superar muitas coisas, mas na nossa bagagem, algumas dificuldades, alguns desafios, algumas decepções e frustrações. Assim é a vida, como alguém já cantou, um poeta, ela faz mudanças, ela muda o nosso curso, ela faz com que o destino nos traga coisas boas, alegres ou mesmo dificuldades, e depois nos convida para rir ou chorar. E, de certa maneira, a gente precisa prosseguir, a gente precisa caminhar, a gente não pode ficar parado em nenhum poço dessa vida, rememorando, contemplando aquilo que poderia ter sido diferente, aquilo que perdemos ou adquirimos, aquilo que nós estamos relutando em aceitar. Aqui no texto diz que Jesus estava prosseguindo e ele interrompe a sua caminhada por causa do cansaço para recuperar forças, para prosseguir. Encontra uma mulher cansada, uma mulher sedenta, uma mulher entristecida e amargurada. O fato maravilhoso deste texto, irmãos e irmãs, é o convite de Jesus. Um convite para prosseguir. Um convite para seguir adiante, porque ele tinha algo que nós conhecemos, que é essa fonte maravilhosa que jorra de nós, que nos ajuda a esquecer angústias, ressentimentos, que nos dá a confiança de perceber que pecados estão sendo perdoados,
que nos permite reconstruir as nossas vidas, independente do que a vida tenha feito conosco. O convite de Jesus é para que essa mulher levante desse poço, é para que essa mulher levante dessa vida, é para que essa mulher reaja, porque a vida, irmãos e irmãs, é um convite para sempre reagirmos. A gente precisa sempre reagir. Reagir às angústias, reagir às dificuldades, reagir ao que sobra da vida, reagir ao que tem naquele dia, para que ela possa, mediante o próprio caminho, seguir se reinventando, seguir se reencontrando, seguir descobrindo novas possibilidades. Em Cristo, nós temos a possibilidade de seguir em frente. Em Cristo, nós temos a possibilidade de caminhar rumo às incertezas. Estamos iniciando agora, no início de mês de novembro, aquilo que tradicionalmente são as reflexões do Advento, do Natal, do Ano Novo, das nossas perspectivas, daquilo que vamos construir ou reconstruir no novo tempo. E muitos de nós talvez ainda nem nos refizemos das dificuldades desse ano, nem tivemos tempo ainda de nos recuperarmos dessa pandemia, nem tivemos ainda a condição de processar. O que importa, irmãos e irmãs, é que precisamos seguir em frente. Precisamos parar, sim, precisamos sim refletir, precisamos sim chegar a este poço, beber as águas, chegar às fontes, mas precisamos fazê-lo na perspectiva de que a nossa fonte está sempre a jorrar. O rio que brota do trono de Deus, ele não para de fluir. A possibilidade que está diante de nós segue aí. Este rio é como que uma certeza da presença e do poder de Deus para que a gente possa seguir em frente, continuar a nossa caminhada e ter a certeza de que podemos saciar junto dessa fonte todas as nossas sedes, podemos deixar ali todas as nossas angústias, podemos partir recomeçar a partir desse próprio lugar, retomando as nossas vidas, recomeçando, reconstruindo, refazendo, ou se for o caso, talvez até começando e construindo tudo novamente a partir do novo. Portanto, estejamos conscientes que já fomos encontrados por este Senhor Jesus. Já bebemos dessa fonte, já sabemos do quanto ela pode nos transformar, já sabemos do quanto que ela pode nos revigorar. E talvez esteja sendo necessário, mais do que nunca, deixar que essa fonte flua ininterruptamente, flua poderosamente, e deixemos, a partir deste momento, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que é cansaço, tudo aquilo que é angústia, tudo aquilo que é rotina, para começarmos um novo. Isso é possível, irmãos e irmãs. Se você ler mais o texto, descobrirá que a vida inteira daquela mulher foi uma vida de frustrações. E Cristo ofereceu para ela um grande recomeço. Nós podemos deixar, então, nessas fontes, nestas paragens, nesses momentos de reflexão, nessas pausas da nossa vida, tudo aquilo que vai ser uma sobrecarga, tudo aquilo que vai ser fardo, tudo aquilo que não vale a pena levar. Deixe tudo isso do lado e vamos redescobrir. Vamos deixar que essa fonte jorre poderosamente dentro de nós e que Cristo possa ir reinterpretando, refazendo, restaurando e reconstruindo. Nós vamos ouvir o cântico e depois vamos fazer o nosso memorial, partir o pão, tomar o vinho e seguir em frente, porque rios de água viva estão prontos para jorrar no interior do nosso ser. Vamos ouvir esse cântico e nos prepararmos para o nosso momento de Eucaristia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande
és a fonte, Senhor. És a fonte, Senhor. Graças a Deus, nós vamos, neste instante, fazer a nossa oração, fazer o nosso memorial. Feche os seus olhos, traga o seu pão, traga um pouco do seu vinho para santificarmos nesse instante os elementos do pão e do vinho. Graças te damos, ó Pai, por este momento importante da nossa igreja, da nossa vida, da nossa comunhão. Obedientes ao que Cristo nos orientou, nós nos colocamos diante do Senhor. Ouvimos a tua palavra, reconhecemos nossas falhas e erros, confiamos no teu perdão, na tua graça e na tua misericórdia. Sabemos que tua palavra nos santifica. Portanto, nós te pedimos agora que nos santifiques com teu Filho Jesus Cristo. Nos envie o teu Espírito Santo e consagre os dons do pão e do vinho, para que ao recebê-los conforme a orientação de teu Filho Jesus, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Nós vamos partilhar esses elementos, irmãos e irmãs, na fé de que eles nos comunicam o grande amor de Deus. Eles nos fazem lembrar o sacrifício de Cristo. E eles nos permitem entender que este rio corre junto de nós. Ele brota do trono de Deus. E ele faz com que o nosso ser se revigore. Comai, pois, e bebei estes elementos. Sejamos agradecidos. Nós vamos nos lembrar de alguns irmãos e irmãs que precisam das nossas orações, enfrentam questões de saúde. Nós recebemos informações que a nossa irmã Adriana está tendo novamente dificuldades com as suas questões ligadas à tireoide. Nós vamos pedir que Deus esteja sustentando e fortalecendo. Ela precisa retomar o seu tratamento, a sua quimioterapia. Também tivemos informações da nossa irmã Shirley, que está com lúpus, também precisa das nossas orações. Esteja orando comigo, esteja intercedendo por toda a nossa igreja, esteja se unindo neste momento de oração, de intercessão e de fé. Deus querido, Deus todo-poderoso, nós te damos graças porque o Senhor nos sustenta, nos fortaleça e nos abençoa. Te louvamos e te bendizemos porque a tua palavra nos permite lembrar de que tu estás conosco, de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor nos convida nas paragens junto às fontes, não apenas para saciar a nossa sede, mas para fazer com que a fonte que está em nós jorre, flua poderosamente. Nestes momentos de dificuldade, nestes momentos de enfermidade, nestes momentos de carestia, nesses momentos de medo, de angústia, dor, perseguição, incertezas, nesses momentos muito turbulentos, ó Pai, nós vamos nos entristecendo, nós vamos nos acanhando, nos intimidando e nos esquecemos que essa fonte pode voltar a jorrar novamente. Portanto, Senhor, faça com que essa fonte flua poderosamente dentro do nosso ser. Dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos sustento. Sustenta estes irmãos e irmãs que fazem tratamento de saúde.
Colocamos a vida deles em tuas mãos, a Shirley, a Adriana, nossa irmã Vicelita, nossa irmã Gladys, outros irmãos e irmãs que também têm questões ligadas à saúde, mas todos nós precisamos que este rio flua, sacie nossa sede, nos faça enxergar novos horizontes, nos permita seguir em frente, para que a gente não fique parado junto aos poços, junto às paragens da nossa vida. Dá-nos a tua graça, dá-nos força, dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu poder, ó Pai. Sustenta toda a nossa igreja e aquele irmão e aquela irmã que ainda não foi possível, que o Senhor permita que ele perceba o seu poder, para que nós possamos encerrar esse ano com ações de graça, com fé, com esperança, sempre no teu grande poder, na tua presença e na tua misericórdia. Assim nós oramos, assim nós confiamos em ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continue em paz, continue acreditando, esteja conosco no dia 29, vamos celebrar, vamos seguir em frente, levante-se, não fique parado, não fique amargurado, não deixe a tristeza te consumir. Levante e redescubra esse rio de águas vivas que está dentro do seu ser. Eu me despeço, retomando mais um pouquinho desse cântico. Que Deus te dê uma grande e abençoada semana com muitas possibilidades. Amém. To rio passar.